Bom, agora vamos iniciar a segunda aula extra. Lembrando que na linguagem modelagem GANs, nós vimos até agora como desenvolver e otimizar modelos. Entretanto, essa linguagem de modelagem também pode-se calcular algumas equações sem a necessidade de otimizá-las. Agora veremos como proceder para realizar tais cálculos. Então, vamos agora trabalhar com a ideia do Analytic Hierarchy Process, ou HP. Esse método de auxílio à decisão foi criado na década de 70 por Thomas L. Saad. Então, o HP faz comparações em pares. Primeiramente, elabora-se uma hierarquia, tá certo? Primeiro passo, define-se os objetivos, seguido pelos critérios. Também pode haver alguns subcritérios, ok? E por fim vem as alternativas de decisão. Então, avançando no método, vamos agora mostrar o processo de cálculo do HP. Primeiramente, é necessário conhecer um pouco de álgebra linear, sobretudo o cálculo matricial, ok? Então aqui nós temos os critérios. Vamos desenvolver o cálculo apenas para os critérios. Suponhamos que temos critérios C1, C2 e C3. A forma de julgamento é feita por meio de uma matriz recíproca. O que é isso? Na diagonal principal nós temos a matriz de identidade. Vamos supor que aqui seja 5. C1 em relação a C2 seja 5. O que é isso? Como falei anteriormente, a escala de comparação do método HP é uma escala fundamental, que vai de 1 a 9. 1, pouca importância, até 9, que tem uma extrema importância. Supondo que aqui seja 5, significa o seguinte: C1 é 5 vezes mais importante que C2. Então, conforme eu falei anteriormente, que o HP trabalha com matriz recíproca, logicamente, C2 em relação a C1 é 1 sobre 5 mais importante, tá ok? Que é o inverso. Então, aqui nós já elaboramos julgamentos. Então, como se calcula o alto vetor? Um dos meios de se calcular esse alto vetor é pela expressão da média geométrica, ok? Para cada linha, conforme mostra essa expressão matemática. Feito isso, faça o somatório desse vetor, do alto vetor. E por fim, normaliza-se esse vetor, chama de vetor dos critérios W, vetor dos critérios normalizado. Feito esse processo de cálculo, vamos agora calcular o alto valor. Primeiramente, soma-se todas as linhas, soma-se todas as colunas, depois multiplique-se cada somatório pelo vetor dos critérios normalizados. Isso vai nos fornecer o alto valor lambda max, ok? E depois vamos calcular a razão de consistência, que mostrará se os julgamentos feitos aqui nessa matriz são ou não coerentes. Saad em 77, no seu primeiro artigo, disse o seguinte: razão de consistência menor ou igual a 0,10, considera-se a matriz coerente. Portanto, no seu livro agora de 2005, fala o seguinte: pode-se considerar um índice de 0,20, ok? Vamos considerar aqui nesse cálculo aqui em torno de 0,10.
E aqui ele fornece o índice randômico, que vai de 1 a 10. Então, como vamos trabalhar com matriz 3x3, uma matriz quadrada, faremos o seguinte: vamos adotar o índice randômico, que vai vir aqui no denominador, o valor de 0,58. Ok? Então vamos agora para o GANS. Então, o primeiro passo para fazer esses cálculos em GANS é o seguinte: definir os sexos conjuntos, vamos chamar de vetores, certo? Barra A, B e C, barra ponto e vírgula. E um aliás aqui, conforme eu disse anteriormente na aula, se não me engano foi na aula 4, onde vimos desenvolvimento e otimização de modelos multiperíodos. Então, lembrando que esse 2i aqui, i é um subconjunto de i, e não necessariamente todos os elementos que estão em i devem conter nesse subconjunto i, ok? Depois vamos definir os parâmetros. No caso aqui, essa table aqui, vetor, ou pode ser também escrita como julgamentos. Vamos colocar aqui julgamentos. Desculpa. Ok? Então aqui nós temos a matriz I, né? A, B, C e ABC. Diagonal principal tem que ser igual a 1, que é a matriz de identidade aqui. Então, conforme anteriormente, esse 2 aqui significa o seguinte, que A é 2 vezes mais importante do que B. Como a matriz é uma matriz recíproca, B em relação a A é o inverso, ou seja, 0,5. Então aqui nós temos os julgamentos já elaborados. Agora uma novidade, nós não vamos otimizar isso, nós vamos apenas calcular, fazer alguns cálculos. Então vamos escrever novamente parâmetros, ok, e vamos ver cada passo corresponde a um cálculo do método AHP, ok? Primeiramente vamos calcular a média geométrica, depois vamos calcular a soma, vamos somar essa média geométrica, depois vamos normalizar a soma, vamos somar a coluna, calcular o alto valor e por fim calcular o CR. Lembrando que iremos adotar nesse exemplo um CR de 0,10. Lembrando que isso aqui é apenas uma demonstração de como proceder cálculos na linguagem GAN sem necessariamente otimizá-los. Então, veja aqui, primeiramente vamos calcular a média geométrica, que a média geométrica será a média de cada uma das linhas, tá certo? Conforme eu disse anteriormente na aula 3, quando você trabalha com tables ou tabelas, a primeira informação aqui sempre vai vir nas linhas, né? E a média geométrica é calculado em cada uma das linhas. Então, vamos chamar de MG de média geométrica, vírgula I, que é de cada linha. E vamos escrever que isso é o cálculo da média geométrica, tá ok? O próximo cálculo é um cálculo onde nós iremos somar, certo? Como vamos somar algo, não precisa colocar nenhum indicador. Coloquei aqui apenas de A. Foi que é o cálculo da soma do vetor da média geométrica, tá ok?